Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de ciências do módulo 4, tá? Já estamos começando o novo módulo de ciências, lá na página 5, beleza? Então vamos lá. Como é o meu corpo? Essa unidade nós iremos aprender, deixa eu aumentar aqui o brilho da tela, que senão vou apagar para vocês. Nós iremos aprender sobre o nosso corpo, né? Como funciona o corpo humano. É um assunto bem legal. Eu, particularmente, gosto bastante. Aí, voltando. Vamos lá. A gente sabe que muitas coisas sobre o nosso corpo, né? A gente sabe o nome de algumas partes, como cabeça, braço, mãos, pernas, pés, joelho, cotovelo, tudo isso, né? E que cada pessoa tem características diferentes, únicas, né? E alguns hábitos também. E esses hábitos, gente, eles são muito importantes para a saúde, né? Os hábitos saudáveis são muito importantes para a saúde. Por quê? E quais são esses? Então, tomar banho, né? Muito importante, é um hábito saudável. Ter uma alimentação saudável, com vários alimentos saudáveis também, vários alimentos variados também. É bom ter essa variedade alimentar, né? Praticar atividade física, ter momentos de lazer, né? Brincar na pracinha, correr, que enquanto você está fazendo ali exercício físico, você também está tendo um momento de lazer. Isso também é um hábito saudável, né? Mas com tudo isso que nós já sabemos, agora nessa unidade nós iremos conhecer mais sobre o nosso corpo humano na parte interna, né? A gente vai identificar quais são os níveis de organização que compõem o nosso organismo, né? O nosso corpo humano e os sistemas formados pelos órgãos que nós temos, tá bom? Como estômago, coração, células, né? Até células muito pequenas que não podemos ver a olho nu, ou seja, a gente não consegue vê-las sem um instrumento, né? Sem auxílio de um instrumento como um microscópio. Então, nessa unidade a gente vai estudar tudo isso. E também vamos compreender como é que a gente cresce, né? E que todas as partes do nosso corpo, eles funcionam de modo integrado, então elas funcionam juntas, né? Então aqui mais abaixo, nós temos a organização do corpo humano, tá? Então, o corpo humano, gente, ele é separado por diferentes níveis de organização. Nós temos o organismo, tá? Que ele é constituído por sistemas. Daqui a pouco a prova vai mostrar uns detalhes, aí vai ficar mais claro na cabecinha de vocês. Então, o organismo ele é constituído por sistemas, né, que desempenham diferentes funções, como, por exemplo, a digestão de alimentos, que é realizada pelo sistema digestório, a respiração, que é realizada pelo sistema respiratório, né? E o sistema, eles são formados por órgãos, como, por exemplo, o sistema respiratório, ele é formado pelo pulmão, né? E alguns outros. E nós também temos, com órgãos, nós temos o estômago, nós temos o intestino, que eles vão que eles compõem o sistema digestório, tá bom? Os órgãos, eles são constituídos por diferentes tecidos, e os tecidos, eles são formados por tipos específicos de células, né? Que cada uma desempenha a sua função, tá bom? Então, olha, já tem uma organização do nosso corpo humano, né? O organismo, ele é constituído por sistemas, e esses sistemas são formados por órgãos. Os órgãos são constituídos por diferentes tecidos, né? E os tecidos são formados por células, tipos específicos de células, tá bom? Então, aqui na próxima página, deixa eu passar aqui para vocês. Tá vendo? Ó, a prova vai falar aqui agora sobre as células. Nós temos aqui um sistema digestório, né? Então, a gente tem como exemplo o sistema digestório. E a gente vai entender melhor os níveis de organização do corpo humano. Por exemplo, as células, pessoal, elas são os menores componentes do nosso corpo, tá bom? Elas são consideradas unidades básicas fundamentais da vida. Elas também são tão pequenas
que só podem ser vistas com a ajuda de um microscópio. Antes eu falei telescópio, eu confundi, viu? Mas é microscópio, tá bom? Então, todas as partes do nosso corpo, do corpo humano, eles são formados por células. Assim, o crescimento do organismo, ele é determinado pelo aumento do número de células, né? E quando criança, nós temos um número menor de células do que quando somos adultos. Então, quando nós somos crianças, a gente tem um número menor de células de quando a gente é adulto, né? Quando nós somos adultos, nós temos um número maior de células. Significa que eu, professora aqui, eu sou adulta, tenho mais células que vocês, crianças, tá? E essas células que formam o nosso corpo, elas não são todas iguais. Elas apresentam formatos e funções diferentes. Aqui nós temos uma célula, ó, tá vendo? Olha essa célula aqui, uma célula muscular, que é essa aqui de cima, ó. Ela está presente nos órgãos e músculos, né? E ela é responsável pelos movimentos. Nós temos também o neurônio, né? Que elas são células que transmitem informações e podem ser encontradas no cérebro. Onde fala, você está com os neurônios queimados, queimei meus neurônios. Já devem ter escutado alguma frase assim. E elas são células que transmitem informações e podem ser encontradas no cérebro. As hemácias, aqui, que parece uma jujubinha. As hemácias, elas são células que fazem parte do sangue, né? E transportam o gás e oxigênio no nosso sangue, tá bom? E aqui é um microscópio, ó, que é um instrumento utilizado para visualizar seus materiais muito pequenos, né? Como as células. Então, a maioria das células é visível apenas quando observada no microscópio. Aqui nós temos um bonitinho, né? Então, pois é. Aqui, nós vamos falar sobre os tecidos. Olha como ele é o tecido. Tá vendo? Eles, né? Os tecidos, eles são um conjunto de células semelhantes que desempenham todas a mesma função no organismo, tá? Existem 4 tipos principais de tecido. Eles são o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso, tá bom? O tecido epitelial, ele forma a pele, né? E reveste muitos órgãos do corpo, do nosso corpo humano. Nosso corpo, a gente é humano, então nosso corpo. O tecido conjuntivo, ele forma partes bem diferentes do nosso corpo, como por exemplo o sangue, os ossos e a gordura corporal, certo? E nós temos o tecido também muscular, que ele é encontrado nos músculos dos corpos, incluindo no coração. No coraçãozinho. Nós temos o tecido nervoso e ele está presente no cérebro e também nos nervos, tá bom? Bem, aqui na próxima página, dos tecidos nós temos os órgãos, né? O que são os órgãos? Eles são estruturas formados pelos tecidos, né? Por 2 ou mais tipos de tecido. E cada órgão tem um formato diferente e desempenha também funções diferentes, tá, gente? Funções específicas. Nós temos aqui, olha, alguns exemplos. Nós temos o pulmão, que ele é o órgão onde ocorrem as trocas de gasosos da respiração, né? Nós temos o cérebro, que é o órgão mor, que ele coordena todo o nosso corpo, né? Ele é quem manda na gente. Então, aqui, o cérebro é o órgão que coordena o nosso corpo. Nós temos também o coração, que ele é responsável por impulsionar o sangue pelo nosso corpo todo, tá bom? Aqui, ó. Ó o estômago aqui também, ó. Aqui no sistema digestório, ó, não consigo dar zoom mais. Mas olha onde ele fica, tá vendo? O estômago aqui. Aqui nós temos o intestino delgado, o intestino grosso, tá vendo? Então, aqui fica o estômago. E dentro, os órgãos, mas dentro do nosso corpo, nós temos os sistemas, que são o quê? São um conjunto de órgãos, né, que estão relacionados a uma função em comum.
O corpo humano, ele vai apresentar vários sistemas e nós temos algum deles aqui. Olha o primeiro. Nós temos o sistema esquelético, né? Que é toda a nossa parte óssea do corpo. Tá vendo? O sistema respiratório. Olha. Aqui, pulmão. O sistema muscular, que são todos os nossos músculos, né? Então, aqui, olha, também nós temos o sistema cardiovascular. Ó, coração. Nós temos o sistema digestório, que são os intestinos, os estômagos não, o estômago, que a gente só tem um, tá? E o sistema nervoso, ó, tudo isso de azul é do sistema nervoso, tá vendo? Nosso corpo todinho, ele é composto pelo sistema nervoso. Um dos maiores sistemas, muscular também é grande. Então, tá vendo o sistema nervoso? Tudo isso em azul, gente, é o nosso sistema nervoso, tá bom? Isso aí. Muito bem. Então, e o organismo, pessoal, ele é formado pela união, né, de todos os sistemas. Ele vai ser formado pela união de todos esses sistemas que realizam funções necessárias para a nossa sobrevivência, né? Tudo que acontece no nosso corpo, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Todas as funções desses sistemas, toda a união desses sistemas, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Tá bom? Agora vocês vão fazer as atividades. Beijão e até mais. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, lembrando, eu estou no WhatsApp. Beijão, galera.